Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Bom dia, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Esse vídeo que nós vamos tratar hoje é a respeito da iniciação na Astrum Argentum. Da onde que saiu a ideia para estar fazendo esse vídeo inserido aí entre esses outros que eu estou fazendo sobre a A? Um rapaz me perguntou no Facebook, na verdade ele me deu a dica para estar fazendo um vídeo falando um pouco a respeito da diferença que existe entre as linhas da A e a diferença que existe nas práticas dessas inúmeras linhas da A. Primeiro eu descartei a ideia de fazer esse vídeo e respondi para ele que, na verdade, não existia diferença entre as linhas da A e também não existia diferença entre as práticas que essas diversas linhas da A estavam oferecendo. A A é uma estrutura coesa, é uma prática, é uma ordem que tem uma estrutura e essa estrutura deve ser seguida, seja lá qual for a linha. Então, primeiro eu respondi que, na verdade, não existia nenhuma diferença nas práticas ou na filosofia. A diferença era na abordagem de cada instrutor, que vai levar para o aluno a sua bagagem pessoal. E embaixo de um desses últimos dois vídeos, eu não me lembro qual, teve um outro rapaz que perguntou se ele poderia ter acesso à corrente espiritual da A por ele mesmo, ele fazendo as suas próprias auto-iniciações. E eu respondi para ele de uma maneira bem curta, dizendo que sim, se ele tiver capacidade para isso, é possível sim. Bom, eu refleti bastante sobre essas perguntas hoje e decidi fazer então esse vídeo sobre a iniciação na AA, a iniciação na Astrum Argentum. Qual a diferença? Bom, então eu vou dizer a diferença básica e fundamental assim, e não preciso nem me estender, não preciso nem fazer um vídeo longo para falar sobre esse assunto. Existem linhas da A que não exigem a presença do probacionista na hora de assinar o juramento. Existem linhas da A que não exigem a presença do probacionista na hora de elevá-lo ao grau de neófito. Da mesma maneira, existem linhas da A que não exigem a presença do neófito na hora de elevá-lo ao grau de zelato. Eu falei no meu último vídeo que a iniciação na A ela acontece basicamente em 3 tempos de poder. Para qualquer pessoa que dá uma estudada um pouquinho mais profunda em neurolinguística, descobre que estes 3 tempos de poder, eles são fundamentais para purificar os candidatos dos seus programas viciosos, tendenciosos, religiosos, socioculturais. Programar o candidato com programas que têm a ver com aquela estrutura de pensamento que ele está começando a percorrer. Neste caso, a filosofia de Telemann. E depois, despertar na psique do candidato os vetores de poder que ele precisa para a sua formação como magista. Sem isso, não tem como a pessoa entrar verdadeiramente na corrente. Imagina um halterofilista. Um halterofilista que toma esteroides. Chega um tempo em que ele está tomando tanto esteroide que os seus receptores não estão mais funcionando. Muito bem. Ou seja, ele coloca a droga dentro do corpo, os receptores não estão funcionando, o corpo não absorve aquela droga e ele joga aquela droga fora através da urina.
A mesma coisa acontece com uma pessoa que tenta praticar a filosofia de Telemann, com uma pessoa que tenta praticar os rituais de Telemann, sem primeiro passar por um trabalho profundo de desprogramação, passar por um trabalho profundo de programação ou reprogramação e passar por um trabalho profundo de despertar dos seus poderes latentes, dos poderes da sua alma. Se você não passou por esses 3 tempos de poder, que na A se resumem na interação com o seu instrutor, na ocasião do juramento, da assinatura do juramento de probacionista, nas iniciações de neófito e de zelator. Esses são os 3 tempos de poder necessários para desprogramar os seus programas viciosos que você vem adquirindo desde da sua infância e operar sobre os vetores de poder da sua alma. A programação entra em uma outra prática. Na verdade, a A é repleta de práticas para esses 3 domínios, para essas 3 áreas. Reprogramar a sua mente, exorcizar a sua mente de toda a programação venenosa que você não precisa, sociocultural e religiosa, e despertar os vetores de poder na sua alma. São inúmeras práticas. Por exemplo, todos os irmãos da A têm que decorar os livros sagrados de Telemann. Isso é uma prática fundamental para você plantar o sistema telêmico, para você construir as bases do sistema telêmico dentro da sua psicoesfera. Você só consegue viver os ensinamentos da A, os ensinamentos de Telemann, se você decora de verdade, ou seja, se você reprograma-se completamente com os livros sagrados de Telemann. Portanto, aquele ordalho na A, nos graus preliminares de você ter que decorar cada um dos capítulos dos livros sagrados, dos principais livros sagrados, é uma prática importantíssima para você ir lá na raiz de todos os seus padrões e lá, no fundo, começar a construir tijolinho por tijolinho da estrutura psíquica telêmica que você precisa ter para praticar a filosofia de Telemann e os seus rituais. Caso contrário, os rituais não terão efeito, amigo. Você tem que plantar o sistema. Se o sistema não for plantado, os rituais que você vai fazer não vão ter efeito. Outro dia eu vi no Facebook, um rapaz fez um vídeo sobre o ritual Rubi Estrela, o Liber 25, e disse no início do vídeo: todo magista deve aprender a utilizar, ou se eu não me engano, deve executar com precisão o Liber 25. Peraí, todo magista? Todo magista telêmico, né, amigo? Porque quem não for telemita e for praticar o Liber 25, não vai adiantar nada, meu amigo, porque ele não tem os padrões, ele não tem a estrutura programada para que aquele ritual surta efeito no seu universo, cara. O universo que você cria, ele é responsivo. Ou seja, você tem a expectativa que ele age de uma maneira, mas ele só vai ser responsivo de verdade se você plantou ele organicamente na sua estrutura fisiológica, na sua estrutura psíquica. E isso com inúmeras práticas que a AA te disponibiliza. Então, a diferença da minha linha para outras linhas, para as linhas que não fazem questão desses tempos de poder, é que aqui nós fazemos um trabalho sério, primeiro de desconstrução dos seus programas, daquela quantidade de coisas que você vem trazendo, de
programas armazenados, de conceitos, de preconceitos, de ideias armazenados que não são suas. São dos seus amigos, são dos seus pais, são da sociedade. Então, primeiro vem um processo de exorcismo interno, um processo de purgação de toda essa programação que, de uma maneira ou de outra, pode estar te atrapalhando dentro do caminho telêmico. E você precisa disso para você caminhar com segurança dentro de Telemann. Não adianta você fazer igual muita bruxinha que tem na internet, né? Eu falo que são assim, ó. Ainda vou fazer um vídeo, hein? Esse vídeo vai chamar assim, ó. Aprenda a encontrar crististas em pele de bruxas. Pois é, um monte de cristista falando que está praticando bruxaria e, na verdade, cara, não está funcionando, amigo. Não está funcionando? Por quê? Porque ela não se purgou dessa quantidade de conceitos, de programas crististas para estar praticando aquele sistema de magia, aquele sistema de bruxaria. Isso acontece da mesma maneira em Telemann. Tem um montão de cristista falando que é telemita. Tem um monte de cristista aí, ó, cheio de preconceito, cheio de viagem na cabeça, por conta da programação sociocultural, querendo praticar Telemann. Não combina, amigo. Não vai dar certo, cara. Então, primeiro você tem que passar por um processo de purificação, depois um processo de reprogramação e depois um processo de despertar dos poderes da sua alma, cara. Senão também os rituais telêmicos não vão fazer efeito, amigo. Então, a minha linha da A se preocupa com esses 3 processos que estão divididos nos 3 tempos de poder iniciais que dão acesso, que fazem com que o candidato tenha acesso ao caminho espiritual proposto por Telemann. Então essa é a principal diferença daquilo que eu construo nessa linha que eu transmito, que vem aí, que vem pegando a linha de transmissão direta de Crowley, Karl Germer, Marcelo Mota, Euclides Lacerda, Tarcísio e até chegar em mim. Então, para manter uma fidelidade na corrente mágica, eu me preocupo com essa desprogramação, com essa reprogramação e com esse despertar dos poderes da alma. Essa é a diferença da minha linha e de como nós abordamos. Ou seja, se você quer ser um probacionista da A, você vai ter que vir aqui em Juiz de Fora assinar o seu juramento e passar por essa cerimônia de juramento. Se você quer se tornar um neófito, você vai ter que vir aqui em Juiz de Fora passar pelo ritual de iniciação do neófito. E se você quer ser um zelato, você vai ter que vir aqui em Juiz de Fora passar pelo ritual de iniciação de zelato. Então, basicamente, essa é a diferença. Agora, você consegue fazer isso sozinho em um trabalho de auto-iniciação? Você consegue, mas você tem que ser o cara. Você é o cara? Então, se você consegue passar por essa desprogramação, essa reprogramação e esse despertar dos seus poderes da alma sozinho, meu irmão, o mundo é seu, cara. Vai lá, firme. Agora, se você não tem essa capacidade, então você precisa passar por um processo dentro da estrutura da ordem. Gente, isso não é novidade nenhuma. Eu não estou falando nenhuma novidade. Para que qualquer sistema de magia dê certo, a pessoa tem que passar por esses 3 passos. Ok? Amor e a lei, amor sob vontade.